Olá, amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno, e hoje venho trazer-te Aquaman and the Others. Ora, antes de passar para a minha análise, queria-te pedir para seguires o meu Instagram. Eu coloco lá vídeos curtinhos das minhas aquisições, os meus primeiros impactos mal as recebo. Seguis também o Discord em que eu faço parte, eu vou deixar tudo isto na descrição. E quero também pedir-te para seguires os links do canal para fazer as tuas compras e dessa forma ajudar o canal a crescer cada vez mais com o teu apoio. Ora, trago então aqui Aquaman, mais DC, eu sei. Eu tenho trazido muita aquisição e tenho muita aquisição Marvel, mas eu também tenho muita coisa DC. Eu gosto muito de DC, como eu já mencionei anteriormente. Eu tive a minha infância um bocadinho mais baseada em Marvel, mas também tenho carinho por muito personagem DC. E aqui está, Aquaman and the Others, este é o volume número 1. Isto foi uma aquisição que me caiu assim um bocadinho nas mãos, um bocadinho do nada. Eu não sabia bem o que esperar dela, não tinha expectativa nenhuma, nunca tinha ouvido falar nada. Sei só que faz parte do período dos 952, ou seja, está ligado em certa medida com a fase do run do Geoff Johns, que eu já trouxe aqui também, se não me engano, o primeiro volume, que é uma fase interessante também, que eu gostei. E então tem aqui o Aquaman e os The Others, que são uns personagens que eu até ler este encadernado, nem sequer sabia quem eram, nem que existiam, nem qual era a sua função, nem os seus poderes. E então foi uma primeira experiência praticamente do nada, sem ter bases nenhumas. Agora, será que gostei? Será que é bom ou não? Vamos ver já de seguida. Ora então, Aquaman and the Others, volume número 1, Legacy of Gold, tem a lombada, aqui tem. Ora então, equipa criativa Dan Jurgens e Len Medina, 144 páginas, com Aquaman and the Others de 1 a 5, Aquaman 20 e Aquaman anual número 1, com o preço de 16,99 TPB. Ora, realmente eu fiquei um bocadinho às escuras em relação a o que esperar, não tinha grande expectativa em relação a estes personagens, principalmente porque eu não os conhecia. Obviamente o Aquaman sim, mas até mesmo o Aquaman... Não é assim aquele personagem, a culpa é da própria também DC, que também não dá aquele peso. Começou a dar mais, talvez, a partir de Geoff Johns, aí sim, começou a dar algum peso, mas não sabia o que eu havia de esperar. Começamos então aqui com Skinwalker, este primeiro one-shot. Aqui nós temos Aquaman, que é apresentado aqui um suposto vilão. Temos então o Aquaman, que pede então aqui a ajuda deste grupo de heróis, que eu desconhecia, que são os The Others, que, se não me engano, apareceram e foram criados no run do Geoff Johns. Temos então este grupo de heróis e então o Aquaman surge para lhes pedir ajuda porque houve então a guerra entre Atlante e a Terra e os humanos e nessa guerra foram perdidos alguns artefatos e esses artefatos ele quer reavê-los, não quer que caiam nas mãos erradas e como tal pede então a ajuda deste grupo de heróis para reaver esses artefatos que todos eles transmitem muito poder, dão capacidades extra e então ele pede a ajuda deste grupo de heróis. À partida eu não sabia bem se iria ter aqui uma apresentação dos personagens, de que eles são, de que é que fazem, de onde é que vêm, para onde é que vão, de tudo isso. Não é o que acontece aqui. Aqui não é explicado a origem deles. O que nós vamos tendo é algum conteúdo, algum desenvolvimento e nesse desenvolvimento de cada personagem nós vamos percebendo então, aí sim, quem é que eles são, como é que eles têm os poderes têm, como é que eles desenvolvem os poderes, de onde é que vêm, de onde é que não vêm. E então percebi, ao longo desta leitura, que eles têm, cada um deles transporta então um desses artefatos da Atlântida e cada um desses artefatos dá-lhes então capacidades extras. Não só essas capacidades extras, como eles próprios trazem já dentro de si capacidades complementares. É-nos apresentada aqui esta personagem, que é a Sky. A capacidade extra dela é de facilmente entrar no mundo dos fantasmas. Ou seja, ele aqui está a ver a sua mãe falecida e por aí fora. O irmão é super protetor e não acredita nela. A avó é que a apoia nesse sentido e a desenvolver os seus poderes. Sabe que ela tem uma missão. E então aqui neste primeiro arco existe esse pedido de ajuda do Aquaman e, em paralelo, trata aqui de um suposto vilão que anda a matar pessoas e rebanhos ao longo aqui do Arizona. Os personagens são compostos então por esta personagem Sky que eu acabei de mencionar, que a capacidade que ela tem é de entrar e sair do universo dos fantasmas.
Temos então aqui, além da Sky, personagens como o Operativo. O Operativo é um género de um Batman, talvez, de um Daredevil, ou seja, é um humano que tem uma agilidade fantástica, tem capacidades extras, tem uma idade avançada, mas que este fato que ele usa acaba por lhe dar estas capacidades e desenvolver as suas capacidades físicas. Ele é também um género de não chega a ser um mercenário, mas acaba por ser um agente secreto, por assim dizer. E o artefato que ele tem é um artefato que lhe faz abrir todo o tipo, é uma chave que faz abrir todo o tipo de portas. Aqui do lado tem o seu neto, as capacidades dele é apenas de desenvolvimento físico, é um bom combatente e por aí fora, mas nada de extraordinário. É um rapaz de 17 anos. Temos depois aqui também a Yara, que aqui eu percebi que ela tem aqui está, ela de forma mais fácil de ver. Ela tem uma ligação com a natureza, ela é do Brasil, é da Amazónia, protege a floresta do Brasil. A Amazónia, a natureza, tem uma ligação com a natureza, por isso é que ela tem uma relação com os animais e por aí fora, capacidades físicas também extras. O artefato que ela tem é este globo que ela tem no pescoço, que a faz transportar, é um teletransporte, aqui tem, e tem capacidades físicas avançadas, ela tem uns punhais, luta bem com eles, por aí fora. E temos também aqui o prisioneiro de guerra, possivelmente para aqui mais para a frente irei ter, que é o vilão, que temos uma visão do vilão, que tem aqui então um artefato perdido, lá está aquilo que o Aquaman não queria. E este personagem é então o prisioneiro de guerra, chama-se o prisioneiro de guerra, aqui está. Ele usa uma máscara, ele tem as capacidades dele, lá está, isto é aqui a Yara que criou então aqui este portal, lá está, ela cria portais. O que é que o prisioneiro de guerra faz? Ele tem aqui, vê-se, ele tem, através destas chapas, ele esteve na guerra e então ele ficou aprisionado aos seus ex-colegas combatentes que faleceram, então ele vê fantasmas e lida com os fantasmas e nota-se, existe aqui um desenvolvimento do personagem, ele tem aqui alguma dualidade. Ele está muito, obviamente é um ser, está vivo, mas ao mesmo tempo está muito ligado às pessoas que partiram e aos mortos. E, além disso, tem então aqui estas braceletes com estas correntes que lhe proporcionam a capacidade de criar... fazem um bocadinho as braceletes como a Mulher Maravilha. Ele choca uma bracelete na outra e cria uma explosão de energia. Ele tem também a capacidade de criar alguns campos de força. Ele tem, obviamente, depois as capacidades físicas aumentadas, tem agilidade e por aí fora, essas coisas todas. O normal. Temos aqui algum combate, temos aqui o combate então com o vilão e é neste primeiro one-shot é a resolução desta situação, neste confronto com este personagem. Neste segundo one-shot temos então aqui coisas estranhas estão a acontecer, existem seres que se estão a transformar em monstros, chama a atenção obviamente do Aquaman, chama também, que obviamente depois chama a atenção também do grupo dos The Others, que é se formos a traduzir é os outros não é assim um nome assim muito simpático, chama os outros. Normalmente não é um nome muito simpático, acho engraçado, mas que eu sei que muitas das vezes as coisas não podem ser levadas à tradução. Traduzindo tem outro impacto. Ou melhor, na língua de origem as palavras têm muitas vezes outros impactos, então não podemos levar à letra, mas os outros não seria, neste caso em português, não seria assim muito elogioso. Mas pronto, é o nome deste grupo, é os outros, que eles são um bocadinho disfuncionais, aqui está, eles andam um bocadinho à guerra uns com os outros, porque eles têm, eu acho que este é o ponto alto deste livro, desta obra, é que eles têm todos, há aqui um desenvolvimento de personagens muito interessante. Cada um deles tem a sua personalidade. O miúdo, obviamente, é aquele miúdo adolescente, rebelde, que se revolta contra as ordens e as limitações feitas pelo seu avô, que começa a criar um certo enamoramento com esta rapariga que é a Sky, mas que o avô, como não a compreende, não aceita e não quer que haja este tipo de relação. Por outro lado, ela também não poderá ter relação porque ela é indígena e ele não é indígena, e então há aquela coisa de ou escolhes um lado ou escolhes o outro, um bocadinho Romeu e Julieta. Este personagem do Operativo é assim um bocado casmurro, é assim um bocado... não gosta muito de aceitar ordens, gosta de ser ele a comandar e por aí fora, um bocadinho arrogante. Ou seja, cada um deles tem personagens interessantes. Na realidade, essa é uma crítica que eu faço a este conjunto de histórias, que é o Aquaman é na realidade apenas um chamariz. Este livro podia ser muito bem simplesmente os outros, The Others, e ponto final, porque o Aquaman aparece pouco, não tem grande preponderância, ou melhor, tem só preponderância na parte final, na resolução dos embates. Ele praticamente surge só para dar o último soco e mais nada. No fundo é um chamariz, é uma bandeira da obra para chamar mais público, para verem, mas eu acho que o muito interessante aqui é explorar cada uma das personagens. Cada uma delas tem o seu quê, muito interessante. Nota-se também aqui que eu desconhecia que esta personagem, Yamara ou Yawara, tem uma ligação, ou teve uma ligação com o Aquaman. Eu não sou um acérrimo leitor do Aquaman, então não sei, mas nota-se que se passou aqui alguma coisa entre eles, foram
foram possivelmente amantes ou tiveram uma relação qualquer, porque isto aqui é uma tensão. Ela própria tem uma dualidade, todos eles têm, ou seja, isto não é um grupo com uma harmonia fantástica, não, eles todos estão assim um bocadinho às avessas, o que também é o que dá piada a isto. E ela também tem aqui uma dualidade, porque por um lado quer ajudar a humanidade, mas por outro lado a humanidade está-lhe a destruir a selva, e então isto aqui há algum conflito interno, como com todos eles. Neste segundo arco, como eu estava a dizer, monstros estão a surgir, seres estão a ser transmutados, e eles acabam por descobrir que existe alguém por trás desta transmutação que quer também essa personagem adquirir mais um dos artefatos, que é esta personagem. Descobrimos depois quem ela é, mas é uma vilã que tenta então adquirir os poderes deste helmet, deste capacete, de forma a ter os seus objetivos concluídos. De seguida, passamos então para o arco principal deste encadernado, que é o Legacy of Gold, que dá o nome ao encadernado em si, não é? E aqui começa assim, são em 5 partes, e aqui começa assim uma história, um arco mais longo, em que nos é apresentado aqui Atlan, que supostamente foi um atlanteano, que foi posto de parte porque gerou determinadas situações, atraiçoou o trono, por aí afora, e vem ter com este alquimista, que também ele era atlanteano, que também ele teve algumas decisões menos abonatórias, e então também foi um bocadinho colocado de parte, e ele vem aqui buscar então um ouro que supostamente este alquimista tinha, que era um ouro que tinha dentro dele poderes, e que nós percebemos depois mais para a frente que é através deste ouro que foi criado então aqueles artefatos todos. O que é que acontece aqui? Encontramos então aqui alguns personagens, isto é o passado, são flashbacks, e depois percebemos que existem alguns personagens que estão a tentar então retirar estes artefatos, que são os artefatos que dão estas capacidades especiais aos outros. E então são atacados, cada um deles, ali temos o prisioneiro de guerra, aqui temos a Yara, cada um deles é atacado de forma a retirar então os artefatos. Aqui eles começam a perceber que os artefatos estão a perder o seu poder, ou pelo menos não estão a ter efeito, e começam a ficar preocupados. Adensa-se aqui uma trama de porque é que estão a perder a força, porque é que não estão, o que é que se está a passar, e percebemos aqui que existe um grupo, uma linhagem, que faz parte então daquele início do arco do Atlan. Existe ali uma certa linhagem que está à procura então, agora no presente, destes artefatos, porque supostamente é o seu legado, daí a história de ter o nome Legacy of Gold, que é o legado daquele ouro, que era o ouro que compõe então estes artefatos. E então é basicamente aqui a luta entre esses vilões que tentam então capturar o ouro, porque supostamente eles são os destinatários, era deles, aquele ouro foi roubado no início, roubado àquele alquimista, e então esse ouro, que supostamente pertence a eles, tem que ser outra vez readquirido, e então são então os nossos heróis aqui a tentar não ficar sem os seus artefatos e sem os seus poderes, e a tentar lidar com toda esta situação. Este arco principal continua constante, continua no mesmo ritmo dos one-shots anteriores. Mais uma vez aparece o Aquaman, mas não é ele que gera batuta. Ele até é propositadamente neste arco até é colocado em determinada situação, não vou contar como nem porquê, mas é colocado um bocadinho à parte, exatamente para dar destaque aos outros personagens, porque realmente, e é o que eu tenho a dizer, este arco é interessante, mas é interessante se nós tivermos ligação com os outros personagens. Neste caso, os outros personagens que são os outros. Trocadilho. Percebemos aqui novamente, cada capítulo inicia-se então com uma visão do passado, do que aconteceu, exatamente a explicar o que é que aconteceu por forma a agora estes personagens quererem adquirir o ouro, não é? A arte, que é algo que eu ainda não mencionei, a arte é muito interessante, é uma arte muito boa, eu gosto imenso do traço, aqui está, nos vários painéis, eu gosto imenso do traço, acho que é um traço que encaixa aqui muito bem, e a história em si é uma história interessante, não é perfeita, obviamente, dificilmente existem histórias perfeitas, mas o que fica aqui mais do que o desenvolvimento é realmente o descobrir o que se passa com estes personagens. Uma coisa que me falta aqui é, lá está, porque acredito que nem toda a gente como eu, foi o meu caso, nem toda a gente que leu o run do Jeff Jones, acho que precisava aqui de uma introduçãozinha aos personagens, mais do que simplesmente irmos descobrindo eles no desenrolar. Eles fazem alguma exposição, é verdade, fazem alguma exposição nos diálogos de cada um deles, eles expõem um bocadinho, fazem exposição por forma a nós percebermos um bocadinho mais as suas origens, o que eles são e o que eles não são, mas eu acho que mesmo assim eu fiquei um bocado a boiar, em certos momentos fiquei um bocado a boiar com os personagens e sem perceber bem o que é que se está a passar e não se está a passar, mas nada que retire a experiência. E aqui está o vilão final deste arco, é este personagem aqui.
Ora, esta então foi a minha opinião em relação a Aquaman and the Others. Foi uma agradável surpresa, principalmente porque a expectativa era realmente inexistente. Eu não tinha a mínima noção do que é que iria encontrar. Tenho uma noção da minha perspectiva em relação ao Aquaman, que também é um personagem que não tem assim grande ligação. Também, aliás, a própria DC acho que não tem grande ligação com o personagem. Ganhou talvez um bocadinho mais de impacto em dois momentos. Neste caso, a partir do momento em que Geoff Johns pegou no personagem, tanto que é, até ao momento, o único ómnibus que existe do personagem é exatamente o ónibus relacionado com o run do Geoff Johns, e também a partir do momento em que foi lançado no cinema o filme do personagem. Por isso, só aí o personagem começou a ganhar algum peso. A surpresa, como eu disse, foi agradável e, como tal, fico curioso para ver o segundo volume deste run, desta sequência, desta série de Aquaman e os outros. Para terminar, peço-te aqui que deixes os comentários do que é que achaste, se já leste ou não leste esta obra, o que é que achaste do vídeo, se gostaste, não gostaste, que aspectos achas que eu toquei, que foram certeiros na tua opinião, ou quais achas que eu, se calhar, poderia ter aprofundado um bocadinho mais. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal se não subscreveste, partilha, principalmente partilha, porque eu vou fazer um sorteio quando chegar e atingir os 500 subscritores. É uma meta que eu quero atingir e quero comemorar com todos vocês fazendo um sorteio de uma obra, que ainda também não decidi o que é, ainda, aliás, não decidi ainda nada, estou a perspectivar ainda o que é que poderei fazer ou não fazer. Quero fazer alguns sorteios, se calhar, de acordo com algumas metas, para no fundo comemorarmos todos juntos essas metas atingidas, e como tal, partilha então para os teus amigos para crescermos e atingirmos essas metas o mais rápido possível. Até mais.